Boa noite. Quero saudar a amada igreja com a paz de Cristo. Aos irmãos que se encontram na internet também. Seja bem-vindo na quarta da consagração, onde nós vamos dar continuidade, ao tema proposto, o tema do mês é destruindo temperamentos difíceis, E hoje nós vamos estar falando sobre destruindo o espírito da fofoca. É uma palavra bem forte, mas a gente, como irmãos, entendemos que precisamos trabalhar esses assuntos. E eu convido a igreja agora nesse momento, aos irmãos que estão pela internet, nós vamos estar abrindo alguns textos que falam sobre isso e o que a Bíblia nos orienta, sobre como lidar com essas situações. Então, o primeiro texto que eu quero abrir com os irmãos está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Vai ser projetado? Isso. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas está projetado ali, porque aqui tem um verbo que eu quero conversar com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento da salvação. Esse primeiro texto que eu quero conversar com os irmãos, ele fala sobre esse espírito de fofoca. E a Bíblia tem um nome específico que fala que é a maledicência. E como a Bíblia vai nos orientar a vencer esse pecado. Então esse primeiro texto é interessante, que Pedro aqui está falando de crescimento espiritual e também de crescimento a cada passo para a nossa salvação. Mas Pedro fala também nesse texto que para alcançarmos esse crescimento, é necessário despojar de algumas coisas que nos atrapalham. E para a gente entender o que Pedro fala quando fala despojando-vos, a gente pode fazer tipo uma alegoria, para a gente entender por que Pedro fala isso, despojar. É como se nós estivéssemos usando uma roupa e essa roupa estivesse toda suja. E aí quando nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Então é necessário que joguemos fora esta roupa suja. No caso, que simboliza o pecado. Então, desta forma, Pedro está nos orientando a despojar da velha natureza que habitava em nós, e agora, por conhecermos a Cristo, essa natureza ela tem que ser banida. Como diz a palavra, tem que morrer. E Pedro, ele continua falando no texto, se você observar, no verso 2, ele fala que a gente deve desejar ardentemente, o verso 2 é interessante, como crianças recém-nascidas. Então Pedro aqui está falando de que nós, para desfrutarmos das coisas de Deus e nos livrarmos das coisas que nos dominavam, a gente tem que se tornar crianças e aprender tudo de novo. Assim como uma criança, um recém-nascido, ela deseja e necessita do alimento, do leite, Pedro aqui está falando isso. Ele também diz que nós também precisamos do crescimento espiritual, só que diferente da criança. Porque a criança precisa do alimento para crescer, mas nós, Pedro está nos falando que nós devemos desejar esse crescimento espiritual. E aí, queridos, nós
Precisamos nos livrar de muitas coisas que até então a gente achava normal por não conhecer a Cristo. Não que a gente praticasse todo esse tipo de pecados que Pedro aqui ele relaciona. Mas que algumas coisas realmente, muitas das vezes, nos dominavam. Mas eu quero me prender somente sobre a maledicência, que esse é o tema proposto. E o que significa maledicência? Significa dizer mal, falar mal de uma outra pessoa. Significa denegrir a imagem. Então, queridos, como cristãos que nós somos advertidos por Deus, pelo Espírito Santo, a abandonar essas práticas que não agradam a Deus. E este mal, querido, é um mal que muitas vezes a gente não percebe. E como a irmã Auxiliar falou aqui, isso às vezes vai entrando na nossa vida. E a gente vai achando que essas coisas são normal, mas não é. E isso tem impedido muito o nosso crescimento como cristão dentro da igreja. E, consequentemente, nós somos afastados da graça do Senhor. A maledicência, ela faz isso. Muitas vezes nós não percebemos. E quando os vemos, estamos envolvidos. Portanto, querido irmão, a maledicência, o falar mal do outro, ou falar mal das coisas, ou de qualquer coisa, querido, precisa ser arrancado da nossa vida. E é interessante que não é só o apóstolo Pedro que faz essa, chama a atenção daqueles irmãos. O apóstolo Paulo, agora eu vou para outro texto, Colossenses 3, versículo 8, diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Observe que Paulo, ele usa o mesmo verbo que Pedro usou. Então eles entendem que é algo que a gente tem que tirar da gente. Era algo que, tanto naquele tempo acontecia, esses problemas de maledicência, era um problema que muitas das vezes nós achamos que é um problema que nós estamos vivendo hoje, mas esse mal já vem perdurando na igreja cristã desde o começo. E assim, os cristãos daquela época não eram muito diferentes de nós. Os problemas que eles viviam, muitas das vezes nós estamos vivendo, só que em épocas diferentes. Precisamos, queridos irmãos, tomar cuidado ao emitir uma opinião, ao fazer julgamentos, a interpretar a nossa maneira. Era um problema que eles tinham também. A igreja daquela época, do começo, também sofreu muito com isso. E nós hoje também estamos sofrendo. E nós precisamos vigiar. Então, diante de tudo que eu falei até agora para vocês, vejamos o que a Bíblia agora nos ensina a vencer este problema. Nos ensina a nos posicionar. Nós, cristãos, precisamos nos posicionar em relação à maledicência. Porque muitas das vezes nós somos contaminados. Isso é um espírito maligno que muitas das vezes a gente não percebe, vai achando que está normal, e quando você vê, você está ouvindo alguém falar alguma coisa, você está concordando com aquilo que as pessoas estão falando. Vamos ver o que a Bíblia orienta a gente. O primeiro ponto que quero falar com os irmãos, que do ponto de vista de Deus, deixar a maledicência é uma questão de caráter. Olha como Deus trata isso. Caráter. Em 1 Timóteo 3,11, se puder projetar, o apóstolo Paulo, ele mostra uma lista de alguns critérios que os líderes devem ter em suas vidas. E ele fala justamente das mulheres. Ali ele estava falando de diáconos. Esse texto é interessante, que ele fala como o diácono deve se comportar, como o presbítero. Então ali, ele fala das as mulheres igualmente.
sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo, querido. Então, para Deus, olha só, Ele está falando de caráter. Muitas das vezes essas coisas que nós trazemos do mundo, ou muitas das vezes Ele continua conosco, que a gente nem percebe que aquilo está em nós. Deus, Ele está falando que a gente tem que tirar isso da nossa vida. Tem que lutar contra essas coisas. Paulo diz que, na minha Bíblia fala maldizentes. Ele diz que elas não devem ser maldizentes. Ele estabelece isso, Paulo, ao escrever, como um caráter, sendo um requisito de Deus para que alguém ocupe uma posição de liderança na igreja. Pode ser de liderança na sua casa também. Você pode não só usar na igreja, você pode usar aí na sua casa. Precisamos entender, irmão, que a maledicência, ela traz consequências graves em nossas vidas. Nós nem percebemos. E nós abrimos espaço para que sejamos usados pelo nosso inimigo. A maledicência é uma brecha. Precisamos fechar as brechas. É uma legalidade que damos ao nosso inimigo de nos ferir. Na verdade, nós achamos que não estamos fazendo mal, mas aquilo está nos ferindo. E sabe o que é o pior de tudo, meu irmão? Nos afasta da presença de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. É assim, é sutil. É um pouquinho aqui, aí você vai ouvindo e você vai multiplicando aquela informação. Quando muitas das vezes nós temos que receber a informação e nós, ao receber, procurar realmente ver se aquilo tem fundamento, se não é. De alguma forma tentar, corrigir essa pessoa, ou se a pessoa estiver falando, trazer ela perto da outra pessoa e acertar. Porque esse é o nosso papel. Como eu falei, eu não estou falando só de falar mal das pessoas. Muitas vezes nós falamos mal de muitas coisas, das circunstâncias, falamos mal de um momento. O pecado da maledicência tem ferido as pessoas demais. E também, queridos, tem ferido a igreja do Senhor. Então são assuntos que a igreja precisa falar, precisa ouvir, precisa meditar e muitas das vezes se corrigir também. A maledicência nos afasta da unidade com o Senhor. Porque onde há maledicência, o Senhor não está naquele negócio. O Senhor só vai agir em unidade. O Novo Testamento mostra que quando havia unidade, o Espírito Santo agia de uma forma espetacular na vida dos discípulos. Nós vimos isso. Porém, quando deixamos que a maledicência, esse espírito de maledicência, entre na nossa vida e na vida da igreja, perdemos a unidade. E aí, querido, quando a unidade vai embora, vai com ela uma grande possibilidade de estarmos debaixo de uma grande visitação do Senhor. Olha o que isso pode causar dentro de uma igreja. Se queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, é necessário deixar que o Espírito Santo, Ele, conduza as nossas vidas. Querido irmão, quero trazer outro texto para a gente pensar. Lucas, capítulo 6, verso 28. O Senhor Jesus também foi muito enfático no Sermão do Monte, falando sobre esse assunto. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ali está diferente, Abençoai os que amaldiçoam e orai por aqueles que os maltratam. E aí quando a gente olha para esse texto assim, a gente entende que com Jesus é tudo diferente. Porque o que Ele pede para a gente fazer é totalmente contrário ao que o mundo fala que a gente tem que fazer. Mas olha o que o Senhor Jesus fala. Abençoe os que te amaldiçoem, ore por aqueles que te maltratam. Bendizer significa falar bem. Falar bem daqueles que te falam mal de você.
Orar por aqueles que te caluniam, olha só. Por isso que fala que o reino de Deus é de ponta cabeça, porque quando Jesus veio com esse modo de pensar, de viver diferente, as pessoas não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. O Senhor Jesus nos advertiu a não pagar o mal com o mal. O Senhor nos orienta a pagar o mal com bem. Se alguém falar mal de você, fale bem dele. Olha só. Pastor, como é que é isso? Porque é o Espírito que habita em você. Se você permite que ele habite em você, e só ele vai conseguir dominar as nossas emoções. Não somos nós que vamos nos dominar, é o Espírito que habita em nós. E aí nós permitimos que ele nos domine e mude até o nosso falar. Pastor, mas ele está me caluniando. Ore por ele. Ore. Quando o Senhor Jesus falou para a gente não ficar falando mal dos outros, né? Assim, o Senhor não está pensando nos outros, ele está pensando em você. Por quê? Porque se nós ficarmos falando mal do outro, quem é o maior prejudicado se Deus está orientando a gente a falar bem? Somos nós mesmos. E aí nós estamos alimentando algo que Deus está pedindo para a gente não fazer. Porque muitas das vezes nós somos dominados pelos sentimentos, pelas emoções. Eu acho interessante quando Jesus fala, né? Um novo mandamento vos dou. Amar ao outro, né? Amar um ao outro como eu vos amei. Nisto verão que são meus discípulos. Porque existia a lei de amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Amar o próximo como eu vos amei. Porque amar como Jesus amou é diferente. Por quê? Porque é ele que habita em nós, que vai nos fazer amar aquela pessoa. Aí já não somos mais nós. Então, para a gente entender o que Jesus está falando e obedecer, temos que permitir que o Espírito Santo habite em nós. Para que possamos fazer aquilo que ele pede para a gente fazer. Eu queria falar para você, meu irmão, você da internet está nos acompanhando. Praticar a maledicência é acionar uma lei espiritual que vai te colocar em desvantagem e vai te trazer prejuízo. Pense nisso, meu irmão. Existe um mundo espiritual que está trabalhando essas coisas. Muitas das vezes nós não percebemos, mas o nosso inimigo, ele está trabalhando essas questões. Eu queria compartilhar mais um texto. Salmo 15 agora, do 1 ao 3. Salmo capítulo 15. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Queridos, é um texto maravilhoso que nos traz muitos ensinamentos sobre isso. Davi aqui, ele faz a pergunta no primeiro versículo, né? E ele mesmo responde nos 2 versículos da frente. Ele nos apresenta qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Então, queridos, precisamos tomar posse, praticar essas qualidades que Davi está aqui falando. Porque a gente praticando essas coisas que Davi está falando aqui, nós temos como fugir da maledicência. No verso 2 desse texto, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Temos que observar aí que o salmista, ele aplica 3 verbos. Olha só, viver,
praticar e falar. E falar. Ele bota esses 3 verbos no presente do indicativo. Portanto, isso significa que tais comportamentos devem estar presentes na nossa vida, como cristão. E mais, não só está presente, mas é o tempo todo, de forma contínua. É fazer que essa prática de viver, praticar e falar, aonde nós estivermos. É trazer isso para o nosso cotidiano de vida. Para que a maledicência, aquelas coisas que querem muitas das vezes nos dominar, a gente consiga vencer. Os servos do Senhor têm que ser conhecidos por sua integridade e conduta reta. É algo que Deus mais ama nas pessoas. Pessoas íntegras. Íntegras. Integridade significa harmonia com Deus. Porque ninguém é completo se não estiver em harmonia com o Senhor. O verdadeiro cristão deve ser íntegro, honestos e sincero. Não se envolver em coisas fraudulentas, em mentiras. Porque o cristão ele tem que ter um caráter piedoso e irrepreensível. Mas eu queria falar para você que não significa que nós, cristãos, somos perfeitos. Somos cheios de defeitos, sim. Mas significa que quando alguma coisa está acontecendo de errado, nós permitimos que o Espírito Santo... Lembre, esse caminho não é o certo. Esse caminho que você está tomando não é o correto. E aí não só ouvir, mas principalmente obedecer. Obedecer. No verso 3, Davi nos ensina como deve ser o nosso procedimento. Não difamar com sua língua, não fazer mal ao próximo, nem lançar injúria contra o seu vizinho. Aquele que vive uma vida de gratidão pela salvação, ele não anda por aí caluniando ou falando mal de alguém. O salmista, ele enfatiza como tem que ser o nosso procedimento. Davi aqui, o Espírito Santo é falando com ele e ele escrevendo essas palavras. Eu tenho certeza que ele permitiu que o Espírito habitasse nele. E ali o Espírito Santo verdadeiramente orientando ele nessas palavras. E são palavras que para a gente precisamos trazer para as nossas vidas. Para que o Espírito do Senhor domine a nossa vida. E que aquele espírito maligno não venha nos dominar. Para que possamos vencer as maledicências. Aquilo que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus. Eu quero concluir esse pequeno estudo com os irmãos. Para concluir, meu irmão, portanto, concluímos que a maledicência, ela pode ser evitada, ela deve ser vencida por aqueles que têm um compromisso genuíno com o Senhor. Que o nosso falar, que as nossas ações, que as nossas atitudes demonstre quem nós somos verdadeiramente. Lembremos, querido irmão, que a maledicência é um pecado condenado por Deus. Deus não se agrada. E mais, Ele produz consequências em nós terríveis, que nos afastam da presença do Senhor. Se estamos, neste momento, muitas das vezes, praticando alguma coisa que desagrada a Deus, principalmente a maledicência, precisamos sim nos arrepender, precisamos pedir misericórdia ao Senhor para vencer a maledicência. E isso tem entrado na vida das pessoas e muitas das vezes na vida da igreja e tem feito um grande estrago. Que nós possamos vigiar as nossas ações, vigiar o que nós falamos, para que possamos dar bons conselhos, boas orientações para aquele que
realmente está praticando isso. Cremos fervorosamente que só pode ser vencida a maledicência com a ajuda preciosa do Espírito Santo do Senhor. Que esta palavra possa fazer morada no teu coração. Que quando alguém vier falar alguma coisa que você vendo que não está certo, que a gente possa repreender, que a gente possa encerrar aquele assunto naquele momento, para que aquilo não prossiga. Porque o mal tem que ser cortado pela raiz. E eu quero fechar com esse salmo aqui. Salmo 141, versículo 3 e versículo 4. Leva essa palavra para o seu coração, meu irmão. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração, nem que eu me envolva em práticas perversas, como os malfeitores, que eu nunca participe desses banquetes. Amém? Leva esse versículo. Toda vez que você ouvir algo que você está vendo não está condizendo, leia ele. Guarda a minha boca, vigia os meus lábios para que eu não fale aquilo que desagrada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém? Graças a Deus. Pastor Rodrigo. Alô. Boa noite, amados. Vamos orar nesse sentido agora, respondendo essa mensagem. Coloque nesse momento a sua vida no altar de Deus, diante dessa ministração. E vamos repreender qualquer espírito de maledicência do nosso meio. É muito fácil. Hoje em dia é o mundo da comunicação. Então você quer comunicar para as outras pessoas sobre tudo o que acontece. E de vez em quando, às vezes você se vê falando de outras pessoas. Então essa palavra veio direto ao encontro. De que devemos fazer o contrário. Se estão falando de nós devemos falar bem da pessoa. Então isso é muito difícil. Então tem que pedir para Deus nos dar esse espírito de domínio próprio mesmo. E de amor, como foi dito. Para a gente falar bem das pessoas. Ó Deus, nesse momento nós queremos pedir e rogar a Ti, ó Deus, que aplique essa palavra, Senhor. Que o pastor Carlos trouxe essa noite em nossas vidas. Ó Deus, sabemos que é uma ministração que o Senhor vem já falando e o Senhor quer falar mais. Como nos encher do Teu Santo Espírito. E no momento que a gente se enche do Teu Espírito, Senhor, tem que sair tudo que é ruim, Senhor. Então nesta noite nós queremos nos encher da Tua palavra, que diretamente nos falou desse espírito, Senhor, de maledicência. Às vezes a língua, Deus, a língua é algo que pode abençoar, Senhor. Com a língua nós abençoamos, nós bendizemos, nós Te adoramos. Mas às vezes com a mesma língua, Senhor, nós amaldiçoamos, nós falamos mal das pessoas, nós falamos bobagem, ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Nós não queremos isso mais na nossa vida. Então nós queremos nesta noite, Senhor, consagrar totalmente a nossa vida, a nossa língua, Senhor. Queremos consagrar a nossa fala, Deus, nossos pensamentos, nossas postagens na internet, Senhor, no WhatsApp, ó Deus. Hoje é o mundo da comunicação. Então, ó Deus, refreia a nossa língua em nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixa pecar nesta área, Senhor, porque isso vai prejudicar os relacionamentos, ó Pai. Isso vai atrapalhar, Senhor. Vai ser uma flecha do inimigo, Senhor, uma seta do inimigo é usada através da nossa língua, ó Pai. Nós não queremos isso, ó Deus. Repreende, Senhor, esse espírito de maledicência. Ó Deus, tem muita gente que está presa, Senhor, sem saber, foi criada dessa maneira, em ambientes, ó Deus, de fofoca, em ambientes, ó Pai, onde uns falam dos outros, um fala mal do outro, Senhor, repreende em nome de Jesus, ó Pai, sai ministrando, ó Pai, vai ministrando com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem esse poder de limpar a nossa língua, de lavar, ó Deus.
Então a nossa mente, ó Pai, faz isso nesta noite, ó Pai, nessa ministração, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Não permita que nenhum de nós venha pecar nessa área, ó Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos tudo, ó Deus, aqueles que são pais, ó Pai, aqueles que têm influência sobre os filhos estão absorvendo tudo, ó Deus. Não deixa assim os filhos verem maus exemplos de fofoqueiros, ó Pai, ou de maledicência, ó Deus, mas que ele decida fazer o contrário disso. Traz honra, Senhor, traz uma honestidade, ó Pai, como foi falado aqui. O Senhor se alegra com o espírito de pessoas honestas, íntegras, ó Pai. Então faz isso acontecer no nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, hoje e para todo sempre, amém, Jesus, amém, irmãos? Você precisa dizer amém a essa mensagem, porque esse espírito de fofoca, maledicência, está demais, irmãos, está demais, de denúncia, de falar mal dos outros, e às vezes sem causa, às vezes não é nada daquilo, mas às vezes você interpreta errado e fala. Então a língua é algo muito sério, muito, muito sério. Irmãos, esse mês é um mês de ministrações, hein? Esse mês, pastor não bebeu água, posso beber? É oração de guerra, é oração de guerra. Então aqui a gente fica com o Espírito Santo de Deus aqui, é o canal de bênção, então dá sede, amém. Então, irmãos, esse mês é um mês de concertos, hein? Deus está trazendo um mês de concertos. E eu fiquei domingo, eu preguei aquele sermão do Kryptonita, né? Os irmãos viram. Muita gente está compartilhando lá o culto, a pregação. E agora estou me preparando para esse domingo agora, que também vai ser tremendo, né? Eu fico pensando, será que o povo vai querer ouvir o que eu vou ter para pregar? Porque primeiro está falando comigo, está me arrebentando esses sermões. Esse sermão está me torcendo todos esses sermões aí, desse livro Kryptonita. Então eu estou pensando, será que domingo agora o pessoal vai vir de novo? Porque veio bastante gente domingo passado a ouvir a abertura da campanha. Mas será que eles vão voltar para ouvir mais palavra dura? Palavra de conserto, palavra de arrochamento espiritual? Porque, irmãos, a gente precisa disso. Então que a gente possa repreender, quando a gente se vê falando dos outros, aí vamos se calar e vamos falar bem da pessoa. É um desafio muito grande esse, hein? Que o pastor Carlos trouxe para a gente aqui. É um desafio muito grande, mas vamos tentar cumprir a palavra do Senhor, amém?